no sistema. Eu falei, não está abrindo, não é o sistema, não está abrindo o computador. Não está nem ligando o computador. Aí eu fui lá, dei umas batidinhas nele. O HD deve ter destravado o cabeçote e a coisa começou a funcionar. Ele falou, só temos essas duas máquinas? Eu falei, pois é. Então, fala com o seu Jorge, com alguém comprar mais equipamento, porque esse aqui já está indo... Está começando a dar sinais que ele vai parar. Agora, não venha reclamar se ele parar no meio do negócio. Então, essas coisas afetam, entendeu? E o H-Connect, o modo de reserva e o modo de recepção trabalham simultaneamente 24 horas por dia, o tempo todo. Tudo que acontece, eles vão transacionando e vão trabalhando. Então, quando vocês pensam que vocês estão vendendo lançando na conta do cliente um item de venda da recepção lá, você entenda que quando você fez isso, o sistema foi lá, baixou do estoque, o sistema foi lá, gerou o SPED fiscal, o sistema foi lá, fez o relatório de faturamento, o sistema foi lá e gerou lá no sistema de acompanhamento do dono do hotel, lá na nuvem, uma informação. Quando você estorna o mesmo caminho, se tu estornou, por exemplo, um refrigerante que foi lançado pelo pessoal do restaurante, o sistema vai lá repor esse refrigerante na conta do estoque. E aí, se ele consumiu, como é que ficou? Qual foi o rolo? Ou seja, tudo vai afetando. Então, se você não fizer um acompanhamento diário e não entender que tudo está interligado, e aí, eu digo, por que está todo mundo aqui? Porque se trabalhar direto ou indiretamente com a HMAX, vai afetar a vida um do outro. Por exemplo, se a governança sinalizou que tem um vazamento na pia, certo? Onde é que ela avisa hoje isso? No grupo WhatsApp, né? A recepção informa. A recepção informa? Gente, eu não sei de vocês, mas eu vou falar a verdade. É assim, a governança vai até a recepção e diz, ó... Não, o hóspede nos informa e a gente informa a governança ou a manutenção. Sim, então se o hóspede pegou e relatou. Sim. Mas se de repente ela identificou na hora do check-out, ela foi fazer a limpeza e ela viu que a pia estava com vazamento. Como é que ela... Aí eles falam entre eles. Entre eles? E a gente chama pelo rádio a manutenção. Olha, ó, temos 3 formas diferentes, né? Ou é o grupo do WhatsApp, ou é pelo rádio, ou é pela recepção. E se algum de vocês esquecerem isso? Já deu? Então, a melhor coisa que você fazer é levar essa informação para um lugar só. E aí todo mundo vai acessar e beber da mesma fonte, que daí a fonte vai ser pura, concorda? Senão ali está meio quebrado. E hoje eu não sei se eu tenho que procurar, esperar vir alguma coisa do rádio, se eu tenho que esperar vir o pessoal da recepção, né? Ou se eu tenho que esperar a camareira me sinalizar de alguma maneira. Então, peraí, tem uma confusão aí. E é uma questão de procedimento, concorda? Então, eu costumo até usar esse exemplo para o Jorge ontem, desse tipo de informação que serve para qualquer coisa. Para esse caso específico, mas serve para qualquer coisa no sistema. Alguém aqui conhece o que é um brete de boi? Alguém conhece ou não? Então, vamos lá, essa é uma coisa que é a vantagem de ser do interior, criado na roça, né? O brete, gente, é um lugar onde você coloca o boi, um boi de cada vez. Só cabe um boi ali dentro. Então, quando fecha uma cancela aqui, um portão, ele entra, é obrigado a parar. Aí fecha outra cancela atrás dele. Ele está preso ali, certo? E nesse momento, o que eles fazem com o boi? O boi, com a vaca, com o pitbull? Eles botam todas as características do boi. Quanto pesa, se é boi, se é vaca, se é malhado, se é marrom, se é preto, se tem alguma doença, se não tem, bota um brinco, vacina, registra e bota a ficha do boi. Então, naquele momento, esse boi está devidamente identificado. Aí pode soltar. Só que ele solta onde? No meio de todo mundo? Não. Ele vai lá para outra área da fazenda. Aí eles vão pegar o resto dos bois e vão trazer um por um para cá. Então, o que acontece com isso? Não importa onde os bois estão, os vaqueiros vão buscar essa informação. Então, cada boi espalhado no pasto da fazenda aleatório é exatamente o que acontece no hotel em todos os lados. Cada boi desse é uma informação. É a pia que com defeito, certo? É o hóspede que chegou atrasado, é a situação de um problema da jardinagem, da piscina, é uma situação de pedido de alimento. Tudo isso é o que a gente chama do boizinho, da informação. Agora, se o boizinho passa por 3 lugares diferentes, como é que eu vou controlar ele? O boizinho da pia com vazamento. Ora foi pelo portão do rádio, ora foi pelo portão da recepção, ora foi pelo portão da governança. Eu tenho que olhar 3 lugares para saber a mesma história. Então, se eu direcionasse isso para um lugar só, para o brete, que seria o quê? O módulo de manutenção. Ninguém mais vai passar por Bruno, por rádio, por qualquer outra coisa, situação, no caso aqui do Bela Vista. O que aconteceu?
Ele vai pegar o módulo, o aplicativo e vai colocar. Qual é o problema? Pia com vazamento. O sistema pergunta, aonde? Apartamento 102. Né? Qual é o problema? Ah, está vazando embaixo, no ralo, né, um fio não sei o quê. Ok, bate uma foto para registrar. Nisso abre uma ocorrência. Nessa ocorrência o Bruno sabe, então ele já sabe aonde ir, ele vai ver lá que ferramenta ele tem que levar, os itens que ele tem que fazer, e nesse momento não precisa mais comunicar nada. Ele, toda vez que ele chega de manhã cedo no trabalho dele, ou em casa mesmo, ele vai olhar isso aqui e dizer, peraí, amanhã tem que limpar aquele negócio, tem que fazer aquela situação. Ele seguia por aquilo. A mesma coisa, a governanta. Quando ela chegou para trabalhar, muita coisa aconteceu, né? De repente precisa trocar a toalha, precisa não sei o quê, e tudo sinalizado no aplicativo dela é o brete dela. Ela cuida dos boizinhos dela. Assim todo mundo vai fazer. Porque a integração acontece, ela se quebra por causa dessa falta de procedimento e de colocar isso tudo no lugar. Então nota que a ferramenta é esse aplicativo, concorda? É o HMax. O processo, quem que tem que definir? É o gerente da fazenda. Ok? E o que vai ter de informação sobre o boizinho, sobre o item, quem tem que definir são vocês que vão dizer o que precisa, o máximo de informação possível. Porque de repente vai que o dono da fazenda chega lá e depois ele pergunta, quantos boi preto eu tenho no meu rebanho? Não, tem que sair contando, né? Todos passaram por ali, eu já sei todos os boi preto que tem. Ou seja, quantas reservas tem para chegar? Né? Chega o pessoal da manutenção. O que eu tenho que fazer hoje? Quantos boi preto, manco de uma perna esquerda tem? Quantos boi marrom que eu tenho que fazer? Está lá, é fácil. E aí vocês veem que isso vai acumulando informações que vão ser preciosas para a gestão para evitar problema. Então, no meu hotel, quando eu comprei o hotel, era um hotel de um empresário, desse empresário, inclusive, que tinha queria deixar um negócio para cada filho, 2 negócios para cada filho, o hotel era um deles. Estava 7 anos sem investimento. Então, imagina a quantidade de coisa que tinha que fazer. Concorda? Aí sabe como é que eu desenvolvi esse aplicativo dentro do meu hotel? Porque eu chegava lá com uma planilha, né? Uma prancheta e ia anotando. Eu digo, meu Deus, é um monte de coisa. Não, vou fazer um aplicativo, que aí eu vou colocar direto no sistema. Aí passou um tempo, a gente começou a usar isso, eu comecei a ver que estava trocando muita lâmpada, queimando muita lâmpada numa área do hotel, na ala antiga. No 4º andar especificamente, dando problema de chuveiro, lâmpada. Eu comecei a tirar os relatórios de ocorrência e comecei a perceber que era muito problema elétrico, né, naquele lugar, no 4º andar. Fomos ver o que tinha, era o problema da instalação elétrica no 4º andar. Fomos lá, trocamos a fiação elétrica e pararam de dar os problemas. Outra coisa que a gente tem da manutenção preventiva, um exemplo típico, sabe essas luzes de emergência? Certo? Elas têm que ser esgotadas de tempo em tempo, daí senão elas perdem a vida útil. Então o que fazia? Isso tem que ser uma rotina programada. A cada 90 dias eu vou esgotar a bateria dessas luminárias. Então eu já colocava no sistema. E de repente, a pessoa da manutenção chegava para trabalhar e disse, hoje tem que desligar todas as lâmpadas. Ninguém deu a ordem. Quem deu a ordem para a manutenção? O sistema. Porque o sistema já tinha sido informado que isso tinha que ser feito. E isso faz com que você aumente o tempo de vida útil e evita de você lá na frente ter que investir fora de hora em compra de lâmpadas. Né? E assim por diante. Por exemplo, no meu hotel, as camareiras andavam com um kit de costura e com uma pinça. Sabe por quê? Que igual elas vissem qualquer coisa de cortina, né, descosturada, ou no ralo era muito comum cabelo e outras coisas que entupiam o ralo para chamar o pessoal da manutenção, elas tinham que fazer parte do checklist e limpar o ralo com a pinça. Então elas tiravam tudo possibilidade que no futuro desse problema. Quando você coloca isso em ordem no hotel, leva um tempo, mas depois ele funciona como um reloginho. Porque essas coisas estão todas mapeadas já, certo? Almoxarifado, eu posso citar aqui N exemplos desse negócio. Mas então, esses módulos básicos que vocês têm afetam um ao outro. Mas nós temos vários outros módulos, como por exemplo, financeiro. Todo financeiro vai ser operado por qualquer operação que vocês fizerem. Fecha uma conta, afeta o financeiro. Lança um prato na cozinha, fechou com o lado, paga conta, mexe no financeiro. Recebeu uma antecipação na recepção, mexe no financeiro. Fechou uma conta na recepção, mexe no financeiro. Fechou uma conta avulsa, mexe no financeiro. Tudo mexe com o financeiro. Depois nós temos a parte de gerência. Bom,
Eu estava vendo ontem uma situação. Libera-se ou não libera-se estorno para as pessoas fazerem o estorno? Então imagina que a pessoa lança, mas está bloqueado para estorno. Não atrapalha o trabalho? É melhor deixar liberado o estorno, a pessoa estorna quando quiser, e ela justifica. Mas existe um modo de gerência que vai chegar lá e dizer assim, olha, tem tantos estornos feitos por tal pessoa, e vai lá pegar um por um. Não faz sentido, está estornando demais. Qual é o teu problema? É porque você está com dificuldade operacional? Você não entendeu como é que é? Vamos tentar reduzir esse estorno, porque estorno é problema. Por quê? Quando estorna, faz todo o processo de estoque, faz todo o processo financeiro, tem toda uma consequência. Então, quanto menos estornar, melhor. Naquele hotel da terceira idade, das pulseiras, qual era o problema do estorno? Era a origem do lançamento, porque não entendia, não identificava o quarto, era erro de lançamento. Nossa, como isso acabou, melhorou a vida de todo mundo. E cada horinha ganhada que vocês ganham em cada um dos setores vai fazer uma diferença enorme. Imagina todo dia que você perde uma hora corrigindo um erro que não precisava. No final do mês, são quantas horas que você perdeu da sua vida? Parte de gerência, estoque, mesma coisa. Então, estoque está intimamente ligado com o financeiro, com a gerência. Por exemplo, o estoque vai lá e faz uma compra de mercadoria. Na hora que faz a compra de mercadoria, lê o arquivo XML, faz a entrada do estoque, o sistema pergunta, vai pagar como essa mercadoria? Vou pagar 3 vezes no boleto. Quando ela informa isso no estoque, automaticamente o financeiro gera contas a receber, 3 boletos para as datas de vencimento corretamente. E evita o quê? Da pessoa ter que relançar lá no financeiro. Entendo por que vocês estão todo mundo no meu barco? Não tem alguém fazendo trabalho independente. Você não está enxergando, você não sabe que está afetando a vida do seu colega. Agora, outras coisas que tem aqui interessantes. Esses módulos ali são os módulos básicos, qualquer sistema tem, a gente vai ter que trabalhar isso. Por que eles não estão funcionando como deveriam nas locandas? Porque tem os erros de cadastro, tem alguns erros de processo e a gente vai procurar corrigir. Lá no Locanda da Bela Vista, a gente já falando com o Felipe, já fazendo a limpeza da base de dados, né? A reorganização dos produtos, para facilitar a vida. E assim a gente vai mexer com cada área especificamente. Aqui nós temos uma coisa também. Alguém já ouviu falar de web check-in? O que é o web check-in? Uma das coisas que é ruim, quando o hóspede chega no hotel, tem que fazer toda a sua ficha, né? Pô, chega cansado, tem que preencher ficha ainda, isso é muito ruim. Se eu faço isso antecipadamente pela internet, usando o web check-in, como é que funciona no Lagamax? Eu vou lá e fiz... De alguma forma, né? Nós já fazemos via WhatsApp. Hoje, o que a gente encontra de dificuldade, Luiz Fernando, é o hóspede responder o que nós, desculpa, senhor Jorge, o que nós temos hoje mandando ao nosso cliente requer muitos detalhes, né? Então a pessoa fica realmente com preguiça de preencher. Então a gente manda e 70%, vamos dizer assim, 60% não preenche, e quando chega no check-in é o que demora mais, né? Eu acho que poderia ser uma coisa mais enxuta, né? As informações que hoje são mais necessárias, nome, CPF, o CEP, que através do CEP a gente puxa o endereço, né? E e-mail, contato, ok. Uma coisa mais enxuta. Porque mesmo mandando, a gente tem, a Carol pode responder também, né, Carol? A gente tem essa questão de quando o hóspede chega, não, vocês me mandaram assim, mas eu não preenchi. Aí a gente tem que parar para preencher, para poder, ao final do check-out, gerar nota fiscal, até mandar mesmo para a pessoa que ela solicita, o cara